Começa agora, Pop News. 12:04 e é isso aí, estamos começando por aqui mais uma edição do Pop News da Pop FM, trazendo para vocês as principais informações de Itapeva e também do Brasil, por que não, né? Estamos aqui já na nossa bancada, nosso querido Juliano, como é que você tá, meu amigo? Muito bem, Carlos Henrique, bom dia para você, bom dia ouvinte, mais um dia de muita informação, animação, quarta-feira lindíssima, né? Sem dúvida. Então, por aí. É isso aí também, recebendo aqui nos estúdios da Pop FM, nosso querido Jefferson Modesto. Como é que você tá? Tudo bem? Oi, Carlão, tudo bem? Eu vou falar Carlão, né? Carlão, Henrique é meio... eu vou chamar você de Gé e já era, né? Bom dia a todos os ouvintes da Pop, Juliano. Vamos fazer um programa ótimo hoje, com certeza. É isso aí, chegando então os principais destaques dessa edição. Simbora! Destaques do dia. E deve ir à votação nessa quinta-feira o projeto do prefeito Mário Tassinari aumentando o valor da taxa do lixo em Itapeva. Se passar pelo plenário da Câmara, o impacto no bolso da população será de mais de 11 bilhões de reais. Os vereadores aí da oposição já se mobilizam e estão pedindo o apoio da população para barrar a aprovação desse projeto. Então é isso aí, quem já está por aqui com a gente justamente é o Gé. E daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso e tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Pop News 12:05. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Clima quente, todo mundo já sabe que tá, até porque o sol tá estalando lá fora. O dia segue ensolarado nessa quarta-feira com temperatura marcando 26 graus. No entanto, prevalecem as condições para o risco de uma tempestade no final do dia. Já para o final de semana, a chegada de uma frente fria deve provocar chuvas com queda na temperatura, tá? No domingo, a máxima prevista não deve passar aí dos 23 graus. 12:06 e vamos então para as principais notícias. Câmara em pauta. Bom, a gente começa aí sobre um tema que interessa a todos nós. Pessoal, é o seguinte, porque após passar pela análise na Comissão de Legislação e Justiça na Câmara Municipal, os vereadores devem votar na sessão de amanhã o projeto do prefeito Mário Tassinari estabelecendo o aumento na taxa do serviço de coleta de lixo em Itapeva. Caso seja aprovado, esse projeto vai trazer um impacto aí de mais de 11 milhões de reais no bolso aí dos contribuintes itapevenses. Pois além disso, esses novos valores da taxa do lixo vão agravar ainda mais a situação das famílias, já que enfrentam dificuldades para manter em dia as contas de água, luz, telefone, IPTU, aluguel, enfim, né? E também tem o reajuste aí atual da gestão municipal. Por conta desses aumentos, a gestão do prefeito Mário Tassinari vem sendo muito criticada pelos vereadores que cobram que a atual administração municipal reveja as prioridades e foque em projetos que realmente tragam desenvolvimento para a população. Sobre esse projeto de aumento da taxa do lixo, a vereadora Débora Marcondes se manifestou através de um vídeo publicado nas redes sociais e pediu para que a população vá até a Câmara para apoiar aí essa derrubada do projeto. Vamos ouvir. Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje eu vim aqui falar um assunto muito sério com vocês. Eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo e mandem para todo mundo que vocês conhecem. Vocês sabiam que o prefeito encaminhou para a Câmara, além do IPTU, o aumento absurdo que está ocorrendo nesse projeto, aquele absurdo da rodoviária que eu já mostrei para vocês, ele mandou o aumento da taxa de lixo, isso mesmo, e vai ser votado agora, gente, nessa quinta-feira, na Câmara Municipal, às 20 horas, e eu preciso da presença de vocês, gente. Para eu poder defender a população, eu preciso que a população esteja presente junto aí, para que juntos a gente consiga derrubar esse absurdo. Se Itapeva estivesse perfeita, gente, não faltando medicação, todo mundo aí que precisa de cirurgias seletivas, tudo ok, as escolas não tivessem sucateadas, tivesse grandes empresas, emprego em Itapeva, até assim a gente poderia falar, a população está com condições para pagar e aumentar aí a taxa de lixo. Agora, a
a situação de Itapeva como está. E o prefeito, em vez de trazer desenvolvimento, ele quer cobrar imposto da população, gente. É um absurdo isso. Vai vir aqui, ó, no aumento do seu carnezinho aí do IPTU. Sabe pra quanto? Quem passa aí a coleta todos os dias vai pagar 580. Tinha gente que pagava 30, 40, 50, 100 reais, agora vai pagar 580 no acréscimo aí no seu IPTU. Quem passa aí a coleta um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana, ou duas, vai pagar 290, quase 300 reais. E o comércio também, ele aumentou para 667 do comércio e os locais que passam um dia sim, um dia não, vai pagar aí 348. E quem quiser a lei, eu encaminho, porque muita gente fala, ó, mas realmente provar, encaminhar a lei, mostrar, ter transparência, isso eu faço com vocês, tá bom? E você, o que você acha dessa lei? Tá aí, ouvimos a vereadora Débora Marcondes fazendo um compilado de situações complicadíssimas aqui no município de Itapeva. Já realmente tá triste a situação em Itapeva e pelo jeito vai piorar, né? Exato, Carlão. Eu acho que a vereadora Débora tocou num ponto essencial, que é a população. Claro. Né? Eu acho que não é o momento, não é o momento de aumentar nada. Por que mexer no que está quieto? A gente fala tanto nisso, né? Mas a população precisa se mobilizar, porque esse projeto ele já se encontra no plenário, ele já passou das comissões, né, pertinentes ali. Então, realmente, de fato, agora ele vai para votação. Como ela falou, Carlão, 500 vai para 567 reais. A população vai pagar essa taxa de lixo. E o comércio, R$667,07. Então, esse projeto de lei aí é um projeto de lei 1316 de 9. Eu acho que a população agora tem que se mobilizar, não só a questão da Câmara, mas na internet. Também mobilizar os vereadores que foram eleitos pelo povo. Os vereadores, né? Porque são eles que representam diretamente lá, né, o povo. Representam e é eles que vão votar isso no plenário. Você que votou naquele vereador lá, para colocá-lo lá, que ele tá lá na Câmara, não vou falar aqui citar nomes, mas você cobre o seu vereador agora, porque depende só dele, de passar ou não esse projeto de reajuste aí da questão da taxa do lixo. E não só isso, tem mais um projeto na Câmara, lá parado nas comissões, de aumento de IPTU. E o aumento de IPTU é tão imenso e ridículo como esse também. Exato. Da taxa de lixo, né? Exato. Tem alguns chega lugares aí. 1.300%. 1.000%, é absurdo, né? Então, assim, isso vai depender diretamente dos vereadores. Com a pressão popular. Com a pressão popular, você que votou naquele vereador, não é aquele, cobre ele, vai nas redes sociais, cobre uma posição do seu vereador. E eu acho muito importante a rádio colocar esse tema de suma importância aqui e colocar também quem está a favor ou contra. Estou vendo que alguns vereadores estão se manifestando tanto na rede social, a vereadora Débora, o vereador Coquinho, o vereador Marinho. Então, eu vi o vereador Roberto Comeron também se posicionando contrário a esse projeto. E nós esperamos que esse projeto não seja aprovado, porque a população sempre pagando o pato. Sempre, passa a gestão e a população sempre é cobrada, a população tem que pagar aí pelo mau serviço ainda prestado pela prefeitura, porque a gente vê essa falta de gestão, essa falta de tudo, e ainda o aumento dessa taxa de lixo abusiva. Pelo amor de Deus, vamos fazer outra coisa, gente, pelo amor de Deus. Tá certíssimo, até porque os impostos são justamente para isso, né? Para que a prefeitura traga benefícios à população, né? Quando você não tem esses benefícios, fica aumento de imposto. Como assim? Não faz sentido. É desnecessário, Carlão, porque a gente vê que a prefeitura tem dinheiro em caixa. É verdade. Né? Então tem dinheiro em caixa, o ano passado para esse ano passou com déficit. Então, assim, não tem porquê, a gente não vê sentido, a não ser um pano de fundo aí que eu não sei onde ele quer chegar, com esse aumento abusivo, se vai terceirizar o serviço para alguma empresa. Nós vamos ficar de olho aqui, né? E vamos também cobrar os vereadores aí, uma posição de todos os vereadores. Todos, né? Não só aqueles que fazem oposição, né? Exato. Até a situação explica para a população, né? De onde vem essa ideia de aumentar imposto? Por que aumentar imposto dessa forma, né? Se tiver explicação, né, Carlão? Pois mas eles devem essa explicação para a população, a partir do momento que eles estão apoiando o projeto, de certa forma, né? Exato. E a rádio também colocar aqui quem votou a favor ou contra, porque tem eleição ano que vem, né, Carlão? Exato. Vamos lembrar aqui a população
que a população que votou há 2 anos atrás, naquele vereador que está hoje lá na Câmara Municipal, cobrar ele uma posição com referente a esse projeto e diversos projetos impopulares, imoral, não é o momento disso, cobrar uma posição desses vereadores na Câmara Municipal de Itapeva, porque eles foram eleitos para representar o povo. Tá legal. Oi, Juliano, desculpa. Bom, até aproveitando, como o vereador Marinho falou, numa gestão que está trabalhando sem prioridade de transparência, é complicado falar em aumento de imposto mesmo, né? E taxas também. Perfeito. E outro vereador que falou sobre o aumento da taxa do lixo foi o Ronaldo Coquinho, que foi nosso entrevistado aqui na Pop ontem, né? De acordo com o parlamentar, a proposta de mais esse aumento pela prefeitura vai contra os interesses da população. Olá, amigos da Pop News, eu quero dizer que sou totalmente contrário a esse projeto 232/2022, que trata desse aumento absurdo da taxa de lixo no município de Itapeva. A população não aguenta mais pagar tributos e taxa e vendo a cidade nesse buraco. A gente vê que Itapeva está cada vez lamentável, desemprego, falta de oportunidade, os bairros estão cheios de buraco, mato alto nas praças, sem medicação na farmácia, as escolas estão demolidas, os postos de saúde sem médico. Se a gente tivesse um desenvolvimento na cidade e a gente sabendo aonde estava acontecendo a aplicação desses valores, com certeza nós estaríamos votando favorável a esse projeto, mas no momento eu sou contra pelo fato de dinheiro público indo por ralo de forma inconsequente, tirando do lombo do contribuinte, do cidadão itapevense. Então, população de Itapeva, quero contar com a presença de vocês na Câmara Municipal para que juntos nós barrarmos esse projeto de lei. Além, claro, da questão do aumento das taxas, o vereador Ronaldo Coquinho também chama atenção aí para a falta de medicamentos nas farmácias. E sobre saúde, uma questão muito importante é que desde 2017 a gestão municipal é praticamente a mesma, né? O Luiz Cavani, depois foi o Mário Tassinari, agora Mário Tassinari novamente. Se a gente pegar o repasse mensal que é feito à Santa Casa, desde então, né? Ou seja, 6 anos, o valor é exatamente o mesmo, R$550 mil. E desde essa época, a Santa Casa pediu insistentemente para que fosse feita uma rediscussão desse contrato com o município, o que nunca foi feito. Minha pergunta, o Gé, por que mesmo com a nova superintendência indicada pelo prefeito, mesmo com o novo diretor clínico, que é o doutor Leonardo Tassinari, até agora o prefeito não aumentou esse valor do repasse para a Santa Casa? Exato, Carlão, você tocou num ponto essencial para a população poder entender. Desde 2017, na gestão do prefeito Luiz Cavani, juntamente com seu vice, o atual prefeito Mário Tassinari, a Santa Casa demonstrou em balanços técnicos, em balanços que realmente o que a prefeitura repassava no valor de 513 mil não era suficiente para conter todos os gastos necessários para o serviço de urgência e emergência. Então, para a população entender, em 2017, a Santa Casa notificou a prefeitura dizendo que precisava fazer um realinhamento no contrato de urgência e emergência, que era necessário para que o atendimento continuasse com excelência, etc e tal, que aumentasse esse repasse em torno de mais 1 milhão a mais por mês, passasse de 513 para 1.513.000, ou chegando perto disso, em torno de 1.400.000 mês. Então, desde 2017 já vem acumulando dívidas. Exato. Para chegar agora com 30 milhões reais em dívidas, chegando ao ponto até de o perigo de fechar Santa Casa. Exato. Então, o que se colocam aí hoje, a atual gestão compartilhada, que é entre a Santa Casa e a própria, alguns das irmandades, alguns saíram, alguns ficaram lá, é que se coloca a Santa Casa tem uma dívida de 30 milhões, mas não explica isso, que essa dívida tem responsabilidade direta da prefeitura municipal, do então vice-prefeito Mário Tassinari, e também lá atrás o prefeito Cavani, que foi cassado depois e o Mário assumiu. Então, se você pegar de 2017 a 2023, nós estamos falando de 5 anos que a Santa Casa vem trabalhando no vermelho.
no vermelho, e demonstrando tecnicamente que era necessário esse ajuste. Se você colocar esses 5 anos aí em torno de 1 milhão por mês, são 12 milhões por ano. 12 milhões vezes 5, nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando de 60 milhões de reais. Nós estamos falando da metade da dívida de Santa Casa. Então, assim, isso não vem de hoje, isso não é culpa da administração antiga. Isso é culpa das administrações municipais que não fizeram reajustes necessários para que se mantenha esse serviço. Por isso que a Santa Casa teve que o quê? Fazer empréstimos para quê? Para cobrir esse rombo. Então, isso não vem do nada, de uma má administração, muito pelo contrário. Eles demonstraram tecnicamente que necessitavam desse reajuste e não foi feito. Embora, então vamos falar daqui para frente. A Santa Casa de Itapeva está fazendo uma gestão compartilhada com o funcionário da prefeitura. O que nós estamos vendo? Até agora, nada. Então, assim, população, quem é responsável pela direção clínica da Santa Casa hoje é o médico Léo Tassinari, primo do prefeito Mário Tassinari. Sim. Vamos deixar bem claro aqui. Se faltar atendimento na Santa Casa, se acontecer alguma coisa na parte médica, o responsável é o Léo Tassinari. Vamos deixar bem claro aqui. Ele que é o diretor clínico que responde. Inclusive, os médicos estão sem receber. E o responsável por isso é o Léo Tassinari, primo do prefeito Mário Tassinari. E até agora a gente não viu nada, nenhuma posição do prefeito em mandar algum projeto de lei para a Câmara, para reajustar, para fazer alguma coisa. A gente não viu até agora nada. O que a gente está vendo é o prefeito puxando a corda de um lado e a atual administração, a antiga administração lá tentando se ajustar com eles, segurando a ponta do outro lado. A gente não está vendo de fato acontecer nada de novo. Enquanto então, isso, mais dívidas vão acontecendo. Exato. Né? E o secretário de saúde da cidade, que é o Luiz Tassinari, irmão do prefeito Mário Tassinari. Então veja bem, o prefeito tem responsabilidade. O secretário de saúde, Luiz Tassinari, tem responsabilidade também pela Santa Casa. E o Léo Tassinari é o diretor clínico da Santa Casa. Então a responsabilidade hoje é da família Tassinari. Vamos colocar aqui pingo nos is e ser bem claro para a população. Não adianta ficar tapando o sol para a paneira e culpando a antiga administração de coisas passadas, coisas que foram acumuladas por eles mesmos. Então vamos resolver, gente. Não adianta ficar empurrando para um para outro e não resolve nada. Então é bom colocar isso, Carlão, vou colocando aqui para a população entender e saber que a atual gestão hoje ela é feita pela família Tassinari, tanto da Santa Casa como da prefeitura, como da Secretaria de Saúde. Então, perfeito. Toda a responsabilidade vocês têm que cobrar eles. Cobrar o Léo Tassinari, que é o diretor clínico da Santa Casa, tanto o atendimento da Santa Casa, escala de médicos, responsabilidade dos médicos, responsabilidade de alguém que acontecer alguma coisa, um erro médico, alguma coisa que acontecer lá. É o Léo Tassinari que é o responsável pela Santa Casa, pela todo o corpo clínico médico, é o diretor clínico da Santa Casa. O secretário de Saúde, Luiz Tassinari, é responsável e é o órgão gestor do contrato entre a Santa Casa e a prefeitura. E o prefeito tem a responsabilidade também, Carlão. 12:22. Bom, e não são só os projetos de aumento de taxas que têm provocado críticas dos vereadores, mas também a forma do prefeito governar. Na segunda-feira, por exemplo, o vereador Tarzan voltou a criticar a forma do prefeito Mário Tassinari em administrar a cidade, reforçou o papel institucional do poder legislativo de ser independente e não ceder aos interesses do poder executivo. Bem que essa casa aqui age com responsabilidade e tem agido até o presente momento. O que passa por aqui tem critério. Tem coisas que ele faz, que é iniciativa exclusiva dele, ele faz questão de dizer. Não tem G8, não tem G15, não tem G nada, tem o Super Mário. Super Mário é que decide e que vai fazer, né? E aí nós vamos verificar no final da história como é que as coisas vão terminar, né? Eu acho que ele concluiu o mandato, né? A jurisprudência lá que o Saulo descobriu lá não vai prosperar, né? Ele não vai poder ir para a reeleição, ele vai para Sorocaba clinicar lá, né? Já você que conhece bem, né, enfim, como que é o trabalho dos vereadores, essa história toda, mas na sua opinião, hein?
Você acha que a Câmara tem cumprido o seu papel, os vereadores têm cumprido o seu papel de fiscalizar realmente o Poder Executivo? Com toda certeza, Carlão, com toda certeza. O vereador Tarzan tem colocado, eu tenho visto as falas dele, tem colocado muito credibilidade dos vereadores na atuação do parlamento. Prova disso, Carlão, são 2 comissões de inquérito, né? 2 comissões de inquérito em andamento e as CPIs, que tem CPIs na fila, que são a famosa 6. Eu já fui presidente de 3, 4. Então, assim, o vereador está fazendo o seu papel. Está fazendo o seu papel, aliás, muito bem. Alguns vereadores, tem outros que não. Não vou citar nome aqui, porque eu não quero ser liviano. Eu também não tenho acompanhado tanto assim a sessão. Eu tenho acompanhado mais pelos bastidores, aqui na rádio, enfim, pelo que sai na internet. Mas a gente vê, quando o vereador trabalha ou não, é as comissões de inquérito, né? Porque o papel do legislador é fiscalizar. Exatamente. Né? O vereador, o maior papel dele é fiscalizar o executivo, não ser um puxadinho do executivo. São poderes independentes, né? E o Tarzan colocou muito bem aí. E ele falou até, tirou um sarro do prefeito aí, entre aspas, que ele vai voltar a clinicar lá em Sorocaba. Na verdade, quando ele era vice-prefeito, ele já estava lá em Sorocaba, morando lá há um bom tempo, né? Inclusive na Câmara, eu lembro na época que o pessoal cobrava a presença do vice-prefeito. A gente via que na época aquele problema de toda a Santa Casa aí, ele médico não tomava atitude nenhuma, não se manifestava na internet, nem nada. Então esse problema vem se arrastando, não é de hoje. E a gente vê aí os vereadores colocando, Carlão, a população aí, aumento de impostos, aumento de taxa IPTU, enfim, a arrecadação o prefeito querendo engordar o bolso, o cofre da prefeitura, mas a gente não vê o serviço sendo prestado. O vereador colocou aí a cidade inteira cheia de buraco. A gente vê a cidade inteira. Não é o serviço que a prefeitura faz com o funcionário dela, é um serviço terceirizado. Exato, tá pagando para fazer. Tá pagando pelo serviço e não é feito. E quando é feito, é mal feito. Deu exemplo lá na descida na Norte-Sul. É 5, 6 vezes o mesmo trabalho, o mesmo retrabalho na descida do Colégio Leme lá. Você vê cada 2, 3 meses tá sendo refeito o mesmo serviço. A gente vê mato alto na cidade toda, então não justifica, sabe? Essa realmente é falta de gestão. Os vereadores estão em plena razão em cobrar o executivo. E eu acho que tem que acordar. O entorno do prefeito tem que balançar o prefeito e acordar pra vida. Não é possível uma coisa dessa. Às vezes eu falo, Carlão, a gente tá em a reunião do Condersul esses dias. A fala lá na reunião do Condersul era tirando sarro de Itapeva. Itapeva antigamente era exemplo de gestão para os outros municípios, né? Hoje não é exemplo de vergonha, né, cara? É uma vergonha. Às vezes você tá num lugar e fala, pô, sou de Itapeva. Pô, lá Itapeva, lá, pô, tá tudo largado, Itapeva. Puta, é muito chato, pô, eu queria estar aqui falando bem, aqui falando, puta, Itapeva tá crescendo, tá gerando emprego, puta, olha uma indústria vindo aqui que vai gerar mais 500 empregos, 200 empregos, olha, abrindo a cidade para os investimentos, puta, olha curso técnico aí, puta, olha um auxílio de bolsa para a juventude aí poder trabalhar. A gente queria estar falando de coisas boas aqui, né? Mas infelizmente a gente vê aí, e tem outros vereadores, eu vejo da própria situação do prefeito, cobrando coisas, não é uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Até porque esses vereadores também ficam numa situação complicada. Exato, perante a população, né? Os seus eleitores, né? Eles são cobrados pela população. Agora, o prefeito Mário fez algumas mudanças aí, mas de fato parece que não está adiantando nada essas mudanças aí, infelizmente, viu? E nós temos uma fala do vereador Tarzan sobre a falta de diálogo do prefeito Mário Tassinari com os vereadores e outros segmentos da sociedade. Interessante que em determinado momento o vereador Tarzan fala que o prefeito ouve apenas 2 secretários e que vive numa bolha. Vamos ouvir. Então a situação é muito séria, é preocupante, certo? O pessoal fica falando aí, porque tudo tarifa zero, ninguém quer discutir que não é bom tarifa zero. Eu quero ver quem que vai pagar a conta, porque a hora que for fazer a contabilidade, acabou a pandemia, acabou a chuva de dinheiro, né? E o céu de brigadeiro tá indo. Aí vai esperar taxa de contrato, aí na reunião do Condersul, porque aqui Itapeva nós vamos coletar o lixo de tudo quanto é cidade. O Condersul não é consórcio. Nós aprovamos aqui na Câmara. É uma associação de municípios. E é importante a associação fazer as pautas. Mas não é consórcio, não vai acontecer. Não tem licença de operação, né? E agora ele colocou alguém para cuidar da causa animal
e deixou a licença de operação do aterro e as políticas ambientais de lado. É só cuidar da causa animal devido a processante. E assim nós vamos caminhando aqui na Câmara de Itapeva, né? Com essas questões, o prefeito não responde os requerimentos aqui da Câmara, das processantes, e assim nós vamos caminhando, vereador Ronaldo. Itapeva, eu acho que o prefeito está numa bolha, né? Assim, ele vive numa bolha, blindado, e segue só a orientação de 2 secretários e administra essa situação aí, e nós estamos sem prioridades. Itapeva é uma cidade que não tem prioridade. Bom, tá aí, o vereador Tarzan disse que não existe um diálogo do prefeito com os vereadores. Como é que fica uma situação dessa, Jé? Não, é uma coisa que é uma piada, né, Carlão? E como o Tarzan falou, eu acho que o Tarzan ainda forçou um pouquinho. Ele não escuta ninguém. Não é dois secretários, não, é mas ninguém. Nem esses dois mesmo? Nem esses dois aí, porque, pelo amor de Deus. O Carlão, em todos os prefeitos aí, não vou fazer uma análise aqui, todos os prefeitos, eu fui 8 anos vereadores. E todos os prefeitos que passaram, que eu tive lá, sempre teve esse diálogo harmônico com a Câmara. São poderes independentes, mas sempre teve esse diálogo, essa composição, porque todo mundo quer ver o bem da cidade, concorda, não? Até porque é necessário que exista, exista, né? Então, assim, o Tarzan, quando ele coloca essas críticas construtivas, ele coloca o quê? Pro bem da cidade. Claro, né? Sem dúvida. E o prefeito tem que ouvir. Quem que tá no dia a dia na população, atendendo a população? Quem que é o contato direto? É o vereador. É o vereador. Então, assim, quando o vereador é procurado pela população, o vereador tem que externar o seu sentimento naquele momento de uma melhora, de poder ajudar, de qualificar, enfim. E o prefeito tem que ouvir a população. O que a gente vê, às vezes, a gente vê na própria discussão, às vezes, que o prefeito vai lá para a Câmara Municipal, a gente vê um desdenho, é um prefeito que enfrentando o vereador, discutindo com o vereador. Então é o contrário de um diálogo harmônico. É meio um Alexandrão de Moraes itapevense. Assim, dentro de uma democracia, a gente vê muito pelo contrário, a gente vê uma autoridade, vê que não é meu, eu faço, eu mando, se não for do meu jeito eu pego a bola e levo pra casa. Não é assim, gente. Ele fica chateadinho daí. Então assim, ele tá administrando uma cidade, gente, entendeu? Uma cidade de Itapeva, é 16ª região administrativa, veja bem, é uma cidade polo, que tem que dar exemplo pra região. Tem que sentar com os vereadores, sentar com os secretários e fazer um planejamento, ter metas, ter compromissos, como o Tarzan falou. Ele não sabe onde vai chegar. Nós estamos num trem desgovernado, onde ele não sabe o que vai. Não tem um compromisso, não tem um meio, começo e fim, não tem. Ele vai tapando buraco, ele vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, escuta um, escuta outro. Aí vai lá o vereador dar um grito da situação, vai faz uma coisa sem poder ter planejamento. Então, assim, vai fazendo as coisas na loucura, como o Tarzan falou, e não escuta ninguém. Não escuta ninguém, nem a população, né? A gente vê nas redes sociais, a população aí tá descontente, não sou eu que tô falando. É só dar uma volta na cidade e vocês vão ver. Falta administração, falta. E essas reclamações são justas, não né? Tem. Porque a população tá sofrendo mesmo, isso, né? A gente vê imoralidade, não é ilegal, mas imoral. Você pega o prefeito, é Tassinari. Você pega o Luiz Tassinari, é secretário. Aí você pega o Rodrigo Tassinari, é secretário. Aí você pega o Léo Tassinari na Santa Casa. Porra, gente, pra mim isso já é uma imoralidade. Você colocar um irmão, colocar um primo, colocar um parente, colocar a família inteira pra trabalhar na prefeitura. Você acha que não tem gente capacitada? Você acha que não tem pessoas aí em Itapeva, vários engenheiros, várias pessoas que passaram por multinacionais, que hoje que estão em Itapeva, se aposentou, que pode prestar um serviço? Pô, quantas pessoas capacitadas nós temos na cidade, que é o bem da cidade? Né? O mínimo é imoral. Se não é ilegal, é imoral. E sobre a proposta de mudança da rodoviária, parece que o assunto perdeu força aí, né? Será que esse projeto ainda será votado pelos vereadores? Eu creio, Carlão, que esse projeto aí não vai ser votado. Não é possível uma coisa dessa. Né? Pô. E não é. Eu tenho visto até na internet lá, a vereadora Débora fez um vídeo, o vereador Ronaldo Coquinho, os dois foram bem factos em dizer que realmente é um absurdo isso, né? E não é do lado do Jubileu, é no meio do mato. A gente viu um vídeo, eu não lembro quem é, eu acho que foi a Débora Marcondes, né? Que mostra
chegando até o local lá. É lá na mato, Piramba, gente, lá. é numa zona rural que ele quer levar a rodoviária. Então, pô, pelo amor de Deus, vamos fazer outras coisas, vamos pensar em geração de emprego, vamos pensar de renda, vamos atrás de empresa, de indústria, vai bater lá no governo do estado, vamos bater no governo do estado atrás de empresas, vamos abaixar o ISS, vamos dar aqui, o prefeito, escuta aqui um pouquinho, alguém que tem experiência que rodou o estado de São Paulo. Tem muitos municípios, Carlão, que eles estão baixando o ISS para que as empresas e prestadores de serviço venham para o município. É isso aí. Faz um ano, 2 anos, estimular a geração de emprego e renda. Exatamente. Exato. Nós somos polos regionais aqui. Vamos bater no governo do estado? Tem que ser através do prefeito. Infelizmente, nós não temos deputado. É verdade. Nós não temos deputado hoje, estadual, para nos representar. Então, o prefeito tem que pegar, sair da cadeira ali, ir atrás das coisas, não ficar sentado. Vamos atrás, vamos abaixar, fazer uma articulação, demonstrar pro governo do estado que nós que nós temos que reduzir o ICMS, pelo menos nessa região sudoeste, que nós estamos perto aqui do Vale, né, que são as regiões mais pobres do estado, que as empresas venham investir em Itapeva, pelo menos na parte de madeira, mineração, agricultura familiar, enfim, nós temos que pensar grande, pensar que nós precisamos gerar emprego e renda, não ficar nessas bobices aí de mudar a rodoviária, aumentar a taxa de lixo, aumentar a IPTU. Vamos pensar em maior, gente, vamos pensar que Itapeva precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa gerar renda, precisamos fortalecer o comércio. E para isso não pode existir aumento de imposto. Para encarece com isso, tudo, tá indo né? na contramão de tudo. Chama a associação comercial, vamos negociar. A associação comercial venha nos ajudar. O que nós precisamos para fortalecer o comércio? Não, exato, faz uma não sair parceria, fechando o comércio, saindo aí fechando camelô, fechando banca de jornal. É um retrocesso. Eu tô vendo que Itapeva tá andando para trás, infelizmente. Nós queremos falar de coisas boas, mas infelizmente tá falando só de coisa ruim, né, Carlão? Infelizmente, mas esse é o assunto, é o que está sendo, vamos dizer assim, produzido pela administração, né? São assuntos que não são muito bons, né? Exato. E tudo isso regado ao aumento da taxa do lixo que tá chegando na Câmara Municipal. Só vale lembrar, né? E assim, e não é aqui, ó, tô falando uma opinião do Gé, não uma opinião da rádio. Mas assim, todos os vereadores estão cobrando. A gente vê vereador da situação, vamos colocar para a população aqui, que tem vereador do prefeito, ao lado do prefeito. Esse tempo atrás a gente viu o próprio filho da Elza, né? Sim, sim. Que é o Christian, na tribuna da Câmara, dizendo que não tem secretário que não trabalha, que tem 1 ou 2 secretários que trabalham, o resto ninguém trabalha. Então assim, não é a rádio que tá falando, não é o Gé, é o vereador Christian, filha da vice-prefeita Itapeva, que se pronunciou na Câmara Municipal falando que tem vários secretários que não trabalham. Bom, já aproveitando aqui, a vereadora Áurea, ela chamou a atenção pela falta de moradias aí para famílias de baixa renda. Bom, o senhor aí que esteve à frente do maior programa habitacional que Itapeva já viu aí, como que você vê essa reclamação da vereadora, falando com relação aos aluguéis também, a situação do aluguel caro em Itapeva e falta de moradia? A vereadora Áurea tem razão quando ela coloca essa pauta que é moradia. A gente vê desde a época do Roberto, né, que não vem mais nada para Itapeva. A gente vai há 7 anos praticamente sem construir uma casa. Então a gente vê que essa política do atual governo não é uma política voltada à área da habitação. Tanto é que a gente não tem nem secretário de habitação em Itapeva. Nós não temos secretário de habitação. Então veja bem, teve lá atrás o Minha Casa Minha Vida, que foi a 1000 e poucas casas do Morada do Bosque, né? E depois daquilo não teve mais nada. Não teve um loteamento popular, não teve isso. Não teve uma casa popular do CDHU, não teve um Minha Casa Minha Vida, não teve nada. E o Tarzan mesmo colocou, eu vi o áudio do Tarzan esses dias, que ele viu o governador, o ex-governador Rodrigo Garcia, oferecendo 100 casas para o prefeito Mário Tassinari, e o prefeito não quis as 100 casas. Quem falou foi o próprio vereador Tarzan. Falou mesmo. Falou, afirmou na tribuna da Câmara, é público isso. Então a gente não vê essa atual administração com uma política da questão de habitações. A gente não vê isso de fato. E a vereadora Áurea coloca muito bem, parabéns pela vereadora, tem que cobrar mesmo, todos os vereadores têm que cobrar, porque nós temos um déficit habitacional muito grande em Itapeva, Carlão. Cerca de mais de 3 mil
casas, moradias populares, hoje Itapeva comportaria. Então nós temos um déficit muito grande. Então a vereadora Aura muito bem colocou, nós precisamos cobrar o prefeito para que invista em moradia social, porque se a pessoa sai do aluguel, entendeu? Sobra o dinheiro para ela poder investir em outra coisa, é gastar no comércio, é gerar o dinheiro, é uma coisa, ela leva a outra, né? Quando a gente fala em moradia, não é só a casa, aí vem geração de emprego, quem vai construir a casa? Quantos pedreiros? Quantos escanador? Quantos serventes de pedreiro? Quanto que nos gira a máquina? Gira tudo, é geração de emprego e renda e a casa para aquela pessoa que não tem condições de pagar o aluguel. E tem outro benefício nessa história também, porque é o seguinte, quando você tem maior demanda, né? Ou seja, as pessoas estão procurando casas para alugar, ok? Tem poucas casas para alugar, o que acontece com o aluguel? Sobe, certo? Então tem 5 mil, 3 mil, 5 mil, até eu acho que, se não me engano, é 5 mil pessoas procurando casas para alugar, concorda? Porque Exato. É um déficit, né? Exato. Nesse sentido, né? O que acontece? O aluguel vai lá em cima. Agora, começou a construir casas populares, diminui essa demanda. Naturalmente, porque o mercado funciona assim, o aluguel com o tempo ele começa a diminuir também. Exato. Começa a beneficiar a população de uma forma geral, né? Exato, Carlão. Como eu falei, uma coisa leva a outra. Exato. Né? A casa, ela leva a geração de emprego, ela leva ao imóvel, ao preço do aluguel a baixar, porque é mais demanda do imóvel. Isso. E para vocês terem uma ideia, a população que está ouvindo, uma casa do CDHU hoje, uma família de baixa renda, paga em torno de R$40 por mês. Sim. 40, 50 reais por mês. Então, assim, é muito pouco que ela se paga. Então, acaba que sobrando recursos para poder fazer. Se alimentar melhor. Então, Exato. Tudo uma coisa leva a outra, né? Então, então é bom, de fato, a Áurea cobra. Nós temos sim que ter uma política habitacional, temos que ter uma política para trazer casas para Itapeva, mas a gente vê hoje que o atual governo não está nem aí, não está nem preocupado com isso. Como você falou, né, que como que é o nome do ex-governador lá? Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia ofereceu essas casas, né, essa possibilidade de construir mais 100 casas no município, mas o prefeito não quis, né? Infelizmente. Inclusive, isso é motivo de uma investigação, Carlão. Eu acho porque também, a gente vê né? que por muito menos aí, alguns prefeitos foram caçados por muito menos que isso, né? Bom, e além disso, me corrijam se eu estiver errado, mas eu ouvi até uma notícia sobre habitação nesse governo. Eu vi um burburinho que haveria até uma possibilidade de uma desocupação ali na Vila Presépio. Então, ou seja, e o pessoal sem a previsão ali de aluguel social e como que fica. Então, ou seja, além de não trazer a casa, quase que teve uma desocupação aí. Então, você imagina a situação como é que tá, né? Que assim, Carlão, a pessoa hoje, ela não quer esmola, ela quer um trabalho. Ela quer um trabalho, ela quer um lar, ela não quer esmola. Às vezes a pessoa ela não quer a cesta básica, Carlão. Ela quer oportunidade. Exato. E o gestor público, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fornecer oportunidade para as pessoas. Não é só dar, tem que fornecer oportunidades. Aí que vem a Casa Popular, aí que vem um programa social bem feito, aí que vem o curso de capacitação. Isso, sem dúvida. Aí que vem a geração de emprego e renda para ir atrás das pessoas para poder investir em Itapeva. Coloca uma placa bem grande em volta de Itapeva. Venha investir em Itapeva, você é bem-vindo. O empresário vê que ele é bem-vindo em Itapeva. Carlão, faz quanto tempo que a gente não vê um mercado novo em Itapeva? Faz um bom tempinho. Nós não temos em Itapeva um Burger King, nós não temos em Itapeva um McDonald's, nós não temos em Itapeva um Habib's, nós não temos em Itapeva um shopping, nós não temos em Itapeva um Pizza Hut. Exato. Você tá vendo como nós estamos atrasados? Super. Se nós não tivermos uma política em geração de emprego e renda, uma política pensando lá na frente, que nós queremos para Itapeva daqui 10, 15 e 20 anos, nós vamos ficar patinando, andando pro mesmo lar, a mesma coisa e não saindo do lugar. Nós temos que ter uma política voltada à geração de emprego, uma política voltada à renda, uma política voltada ao empresário, ao empreendedorismo. Então, assim, nós temos que ter uma política voltada pensando lá no futuro, não pensando em ontem, antes de ontem, ficar apagando incêndio toda hora. Perfeito. Então aí também entraria a função de um deputado estadual, que infelizmente a gente não tem, mas existe a possibilidade grande de você assumir ainda, mas mesmo assim sem mandato... o poder público, sem o prefeito, Carlão, nada acontece. Tá certo. Nada. Por quê? Só para a população entender. Quem pode dar um terreno, por exemplo, uma concessão, uma grande empresa vir para Itapeva é a prefeitura. E a Câmara tem que aprovar. Quem pode dar abaixar a questão no ISS de um setor X é a prefeitura.
Então, assim, tudo depende da prefeitura. Nós vimos como exemplo a Avan em Itapetininga, foi para Itapetininga, em 10 dias, quem foi atrás da Avan foi a prefeita de Itapetininga na época. Com certeza, Ela oferecendo correu benefícios. Exato. Né? Em 10 dias aprovou o projeto construtivo da Avan. Então, assim, essa é a política voltada à geração de emprego e renda. Então, ela depende diretamente do Poder Executivo, não tem como. O vereador, ele é amarrado, ele não pode fazer nada. Ele só pede, mas quem tem o poder de poder liberar a construção, liberar um alvará, uma isenção, baixar o ISS, quem tem esse poder todo de fazer a gestão é a Prefeitura Municipal. Tá legal. Já amanhã você vai cumprir uma agenda de compromissos em Brasília, é isso, né? E quais são os pontos que você vai destacar dessa viagem? Exato. Eu estarei amanhã, marquei uma agenda com o deputado federal, o Marangoni. O Marangoni foi secretário da Habitação nas prefeituras de Santo André. Ele foi secretário da Habitação no estado de São Paulo. Ele foi na gestão passada do ex-governador Rodrigo Garcia. E eu vou lá realmente debater as questões dele de não só para Itapeva, mas toda a região, da questão da moradia populares, enfim, como vai fazer, como as prefeituras vão fazer para se inscrever, qual é a prefeitura que vai querer participar da escolha, enfim. A gente vai correr atrás de moradias populares para Itapeva e para toda a região. Aí eu marquei uma agenda com ele amanhã à tarde. Então eu estou indo para Brasília hoje, não só com ele, com alguns outros parlamentares, que assim, Carlão, eu vou cobrar quem teve voto em Itapeva. Tá certo. Nós vamos cobrar o Maurício Neves, que teve 4.600 votos aqui. Nós vamos cobrar a Simone Marqueto, que teve quase 5.000 votos aqui, e os outros deputados que tiveram voto aqui, né? Cobrar que eles mandem e vou colocar quanto que cada um mandou de recurso. Entendeu? Quanto que cada um mandou de recurso aqui, porque não é justo o cara ter voto na cidade, levar os votos da região e não investir na cidade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo cobrar eles um posicionamento e vou falar aqui para a população, nas minhas redes sociais, quanto que cada um ajudou. Perfeito, já. Então, agora, 12:45, vamos tocar uma música. Daqui a pouco a gente tem um convidado, uma convidadinha, se não me engano, não é esse o assunto aí? Exatamente. Daqui a pouquinho, aqui, ao vivo nos estúdios da Pop FM, uma surpresa para vocês. 1h50 e continuamos aqui com o Pop News. Juliano. Pois é, Carlos Henrique, recebemos aqui uma solicitação de um ouvinte que está curtindo aqui o Pop News, né? Referente ali ao bairro da Várzea. Trocou o secretário e até agora nada de arrumar a estrada lá, está intransitável a situação, né? E os carros aí estão atolados ali naquela região do bairro da Várzea, em Itapeva. A população dando voz aí, né? Falando bastante. Pra você ver, né? Não é só a questão da Várzea, a população realmente tá cobrando. A gente viu a Sambra também, esses dias, o cara com o carro lá, a prefeitura abriu um tremendo de um buraco lá e largou lá. E todas as estradas rurais, infelizmente, Carlão, todas a Várzea, né? a Sambra, diversas estradas rurais hoje estão totalmente, não tem como passar o carro, infelizmente a manutenção básica não está sendo feita. E outra coisa, eu vi esses dias aí os vereadores falando que o secretário foi lá pedir máquina, na tribuna pedir máquina, que precisava de máquina em 4 anos desse governo. Em 4 anos, agora que foi descobrir que precisava de máquina? Misericórdia, né, gente? É difícil, brincadeira isso, né? Mas infelizmente o que a gente pede é que realmente a prefeitura, na casa da Várzea e tal, a prefeitura tem que ter prioridades, principalmente onde está passando o transporte escolar, né? E a pessoa precisa ir para a escola, a criança precisa ir para a escola, enfim, onde tem realmente a safra, está acontecendo a safra, escoar os alimentos, enfim. É isso aí. Tem que ter prioridade, tem que ter o cronograma. Ah, não dá para fazer o cronograma. Tem que ter o cronograma. A gente sabe que não sabe, a prefeitura não sabe onde passa o ônibus escolar, onde passa aqui a safra, onde estão passando os caminhões. Tem que ter isso, é o mínimo do mínimo, pelo amor de Deus. Perfeito, já. Então amanhã você vai nessa viagem a Brasília, né? Então a gente deseja a você uma boa viagem e que consiga muitos benefícios para Itapeva e região também. Obrigado, Carlão, obrigado a todos os ouvintes da Pop, Juliano, a Viviane, que está aqui, minha esposa, linda, maravilhosa. Olá, boa tarde. E a todos os ouvintes da Pop. E quero deixar um recadinho aqui. Sempre que eu vim aqui nos microfones da Pop, eu vou fazer críticas construtivas. E se tiver coisa boa, se o governo estiver fazendo coisa boa,
Nós vamos falar também, cara. Mas é óbvio, a gente fala que sempre que tá difícil, mas Tá difícil sempre falar que bem aparece, desse a gente governo, fala mas aqui também. assim, a gente vai sempre fazer, fazer críticas construtivas, porque Necessárias, é né? necessárias, porque para o prefeito também poder acordar e saber que tem que evoluir, que não pode ficar parado no tempo, né? Perfeito, obrigado pela visita. Obrigado a vocês. Agora a gente tá aqui com a Viviane Campolim, como é que você tá? Tudo jóia? Olá, Carlão, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje eu tô aqui para apresentar o Henrique e a Camila. E tá faltando a Isadora também, mais uma querida aí, uma adolescente, que através do Colégio Objetivo passaram por uma fase final de Olimpíada Internacional de Inglês Teen Eagle, que vai acontecer em Londres. Então o evento vai acontecer em junho e diante de todas as despesas que vai ser preciso para angariar essa viagem, o grupo de pais e apoiadores estão fazendo aí uma campanha e eu gostaria que você, Camila, falasse um pouco sobre esse evento, né, sobre essa fase importante na vida de vocês e como nossos ouvintes aí que estão escutando ou nos assistindo podem ajudar a realização do sonho desses 3 adolescentes. E desde já a Pop parabeniza vocês. Ai, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente foi selecionado para participar dessa fase final da Olimpíada. É uma Olimpíada internacional, ou seja, ela é global, envolveu o mundo todo. E a gente participou da primeira fase online e daí a gente foi classificado para a final. E daí essa final vai acontecer em Londres. E daí a gente criou esse projeto. A gente criou um Instagram também, que é Itapeva em Londres, o nosso @. E daí lá a gente tá fazendo uma rifa pra gente conseguir os fundos, pra a gente conseguir ir pra essa viagem. É uma rifa de um iPhone 13 Pro Max. Então, uma rifa ótima, né? Ótima, olha aí, uma rifa por apenas do R$1. Ah, você tá brincando, sério Então, mesmo? Olha aí, Pois ó. é. Aqui Já eu já vou falo pra comprar todo mundo alguns. aqui. Bora comemorar e essa, né? É tão importante fase na vida de vocês. Sim, a gente, E nossa, a vocês gente tá terem muito animada. Eu não é tô muito nem importante. tô nem Quantos acreditando. alunos foram que fizeram esse teste? A gente passou por uma seleção da escola mesmo, que a escola selecionou cerca de 20 alunos para participar. Todos a gente do fez primeiro ano? Não, do ensino médio e do 9º ano também. Ah, bacana. A gente fez, foram cerca de 20 alunos, que daí a gente fez textos e a gente participou de uma entrevista também. E daí 4 alunos foram selecionados para participar mesmo da Olimpíada. E daí a gente conseguiu. O Henrique ganhou medalha de prata na Olimpíada. Olha aí, que A Isadora, bacana. que não tá aqui hoje com a gente, mas ela também foi uma das medalhistas. Ela ganhou medalha de bronze e eu ganhei menção honrosa na Olimpíada. Então, tipo assim, e a gente ficou muito surpreso, porque a gente não tava esperando nada. Porque E é a primeira vez, né? Primeira vez, exatamente. Dessa Olimpíada aqui na nossa tipo cidade. assim, que envolve o mundo inteiro. Então a gente nem acreditou quando a gente viu o resultado. Foi tipo entrar através de live. Então, nossa, é uma experiência e tanto. E daí a gente criou o nosso Instagram, então se vocês puderem estar seguindo, que é Itapeva em Londres. E lá a gente vai estar postando e tudo mais, os projetos que a gente vai fazer para ajudar a arrecadar os Dá fundos. pra acompanhar por ali, tanto a Sim. rifa, tanto outras ações, Sim, tem que- chave Pix. Exatamente. Tem a nossa apresentação lá, um vídeo falando um pouquinho de cada um de nós. E a gente vai postar também a nossa rotina quando a gente for pra lá. E a gente espera que isso aconteça de verdade. Vai acontecer, se Deus quiser. Sim. E aí, Henrique, pra você, como que tá sendo essa fase, essa expectativa? Já parabenizo você também pela conquista. Foi uma coisa muito mágica, assim, porque a gente foi avisado com muita pouca antecedência. A gente teve uma semana pra se preparar. Nossa. A gente tá com um problema nesse microfone, infelizmente. Você Então, pode, Henrique, por favor, utilizar problemas esse daqui? técnicos, pula para a esquerda, pra direita, por favor. Aí, São pode- coisas que acontecem ao vivo, né? Foi uma Aí, coisa muito boa, porque a gente não tava esperando isso e foi uma preparação muito rápida, assim. De uma semana? De uma semana. A gente descobriu que a gente ia participar da Olimpíada em uma semana. E aí a gente precisou, uma fase online, né? A gente precisava ler um livro e assistir um filme. E o livro não era pequeno, era 200 páginas de livro. Então, assim, e a gente precisava saber bem de cada coisa, tipo, o que as pessoas falavam. E era um livro de coach, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Então, foi uma experiência muito legal. E a gente, é a primeira vez, né? A gente queria ver como é que era e a oportunidade de a gente conseguir passar pra fase final, que vai ser lá em Londres, e competir com o mundo inteiro, foi muito boa. Que bacana. Então tá aí, a gente parabeniza vocês. Esperamos Muito que obrigada. essa rifa que tá lá
no @Itapeva em Londres. Isso. Lá tem chave Pix, lá tem todas as informações pra galera aí comprar essa rifa. Tá no link da nossa bio. Tá lá na descrição do perfil, tem o link da rifa, é uma rifa online. Então você compra o número, paga lá com a chave Pix, que é o código do QR Code, e daí manda o comprovante. É isso. Bacana, um iPhone 13 Pro Max, pessoal, R$1. R$1. Cada número da rifa. Sim, e a pessoa que comprar mais números ganha um bônus de R$500 também. Olha só. Bora participar. Um iPhone 13 Pro Max. Aí nós queremos também agradecer o professor Eike, né? Sim, que tem preparado vocês aí. Qual é o papel do professor nessa fase agora que vocês Nessa estão? fase, ele vai estar acompanhando a gente na viagem. Porque que legal. Essa Olimpíada tem o intuito da gente desenvolver a nossa responsabilidade. Então os pais não podem entrar. Então são os 3 alunos, né? Sim. Que é você, o Henrique... E a Isadora. E a Isadora, que não tá aqui hoje. Sim, exatamente. Mais o professor Eike. Isso. E daí ele vai estar acompanhando a gente. São várias provas que a gente vai ter lá. Vai ter prova tipo de conhecimento geral, prova de soletrar, prova de talentos, show de talentos. O inglês fluente, como é que tá? Pois é. Exige ou não? Exige, totalmente. É tudo então, inglês. mas vocês têm um tempo aí pra se preparar, né? Sim. Lá não vai ter ninguém, tipo, nenhum monitor que fala português, por exemplo. Vai ser todo mundo tudo em inglês. de Londres, por exemplo, que vai falar. Mas vocês são super vocês vão conseguir, sim. Então a Pop agradece mais uma vez aos 3 alunos, né? A Camila não tá aqui hoje. Inclusive a Camila é filha de um dos nossos apoiadores culturais do Rei. Isadora, né? Isadora, perdão. Exatamente. Então, nós agradecemos e já parabenizamos novamente e tá aí. Muito obrigada. Nosso recado aí para que todos participem e comprem essa rifa para que esse sonho seja realizado. Sim, muito obrigada pelo convite mesmo. Imagina. Obrigado, foi muito legal. Estamos aqui. Show de bola, então tá aí. Chegamos ao final de mais um Pop News. Viviane, também obrigado pela participação aí. Eu que agradeço, Carlão. E as 2 queridas pessoas aqui, né? Jovens, né? Jovens. Batalhando e querendo chegar lá, né? Muito como bom, dizem, né? tá, Uma muito fase obrigado. boa que tem tudo pra dar certo essa viagem. A gente vai ficar torcendo, né? Sem dúvida nenhuma. Vai fazer mais, até junho. Inclusive, eu vou comprar os números dessa rifa aí também. E até junho a gente chama de novo pra mostrar pra nós como é que foi a viagem e tudo, né? Como que tá a rifa. E é isso aí, ó, eles realizam um sonho aí de ir pra Londres, né? E eu também realizo o sonho de ganhar um iPhone, quem sabe, né, Carlão? Pera aí, não. Eu é que vou ganhar, garotão. Olha, agora a Viviane também tá aí. Mas é isso aí, pessoal. Boa sorte. Nós vamos colaborar, sim. Tá jóia, então. E então, Juliano, até amanhã. Mais uma edição do Pop News. Oi, pode falar? Teremos a Débora Marcondes amanhã. Exatamente. Então tá aí. Amanhã estaremos de volta.